livro de Marcos, capítulo 5, vamos ler somente os versículos 27, 28 e 29, amém? Marcos, capítulo 5, versículos 27, 28 e 29. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera por mim. Podemos ler, diga amém. Marcos, capítulo 5, versos 27, 28 e 29. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Vamos orar ao Senhor, apresentar a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, Deus poderoso, meu Deus querido, nesta noite, meu Deus justo, meu Deus santo e poderoso, eu venho pedir a Deus apresentar a tua santa palavra nesta noite. Ó Deus santo, ó Deus justo, ó Deus fiel, nesta hora de oração, ó Pai, peço ao Senhor nesta noite, ó Deus poderoso, que o Senhor venha abrir nossa mente para entender a tua palavra, e o nosso coração para guardá-la, Senhor. Ó Deus, repreenda todo mal, repreenda todo impedimento. Ó meu Deus santo, nesta palavra vem nos dar força. Ó Deus, nesta palavra vem nos dar ânimo, nesta palavra vem nos dar graça, Senhor. Que a tua palavra vem nos fortalecer para continuar a perseverar em buscar a tua face, Senhor. Nessa noite de hoje eu peço, fala conosco, ó Deus, esteja conosco, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar e louvar o Senhor Jesus nesta casa. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz nesta noite, como os irmãos já leram, já meditaram na palavra, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em muitas das suas pregações, em muitas das suas ministrações, o nosso Senhor Jesus, Ele fala na sua palavra, nas suas mensagens, que Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Jesus, em muitas das suas ministrações, em muitas das suas pregações, o nosso Senhor nos diz que Ele veio buscar aquela alma que está perdida, aquela ovelha que está perdida. O Senhor Jesus nos ensina na sua mensagem, na sua palavra, em muitas das suas pregações. Ele nos diz que Ele não veio pelos sãos, mas Ele veio para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando eu estava meditando nesta palavra, eu percebi que o ministério de Jesus não parava, que o ministério do nosso Senhor Jesus não tinha descanso. Muitas das vezes, quando o nosso Senhor Jesus estava dormindo, as pessoas vinham até Jesus, Ele acordava, dava conselhos, curava e libertava. O nosso Senhor, meus irmãos, a palavra nos diz, quando eu estava lendo, quando eu estava meditando nessa mensagem, posso perceber que o ministério do nosso Senhor não parava. Em muitas das suas pregações, quando Ele pregava, Ele ensinava. Ele não veio a este mundo para condená-lo, Ele não veio a este mundo para condenar este mundo, mas pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus e Pai enviou o nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo para que todo aquele que cresce no nosso Senhor Jesus Cristo não perecesse, mas tenha a vida eterna. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite, meus irmãos, que muitas das suas pregações, quando o nosso Senhor Jesus estava ministrando a palavra, quando Jesus estava dando o pão espiritual para aquelas multidões se alimentarem espiritualmente, a palavra do Senhor nos diz que muitas pessoas vinham até Jesus para que por Ele fossem tocadas, para que por Ele fossem libertas das suas doenças, das suas enfermidades. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Jesus, no capítulo 4, como está dizendo aqui, que Jesus pregou a parábola do semeador, que Jesus pregou a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E a palavra do Senhor nos diz nesta noite que Jesus, após ele pregar essas parábolas, após o Senhor Jesus pregar essas parábolas, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente,
noite, a Bíblia nos diz que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele entrou no barco com os seus discípulos e foi até o outro lado do barco, a cidade, a província dos Gadarenos. Então eu percebo nessa mensagem que o ministério do nosso Senhor não parava, que o ministério do nosso Senhor não tinha descanso. Quando Ele não estava pregando, Ele estava curando. Quando Ele estava pregando, Ele estava libertando a alma aflita e aprisionada. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite de hoje, que após Jesus pronunciar aquelas parábolas, após Jesus entrar no barco com seus discípulos, a Bíblia nos diz que Ele foi em direção à terra de Gadara, a cidade de Gadara. E a Bíblia nos diz nessa noite de hoje, a palavra do Senhor nos conta nessa noite de hoje, que o nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos no barco, a Bíblia nos conta que Jesus ele chegou àquela terra. A palavra do Senhor, quando Jesus chegou no barco, quando Jesus chegou naquela cidade, a palavra do Senhor que naquele lugar havia um homem, a qual a palavra do Senhor nos diz que ele estava possesso. Havia um homem, existia um homem naquele lugar, a qual estava endemoniado. E a Bíblia nos diz nessa noite que ele era um homem possesso de uma legião de demônios. Então a Bíblia nos diz nessa noite que aquele homem, ele vivia entre os sepulcros. A Bíblia nos diz, Deus nosso inimigo, que Satanás tirou aquele homem de dentro da sua casa, que o adversário tirou aquele homem de dentro da sua família, que o adversário oprimia aquela alma, o inimigo oprimia aquele homem. A Bíblia nos diz que o diabo tirou aquele homem de dentro da sua família, que o diabo tirou aquele homem do meio da sua casa, ao meio da sua esposa, dos seus filhos, e fez aquele homem morar dentro do cemitério, fez aquele homem morar dentro do cemitério, nos montes. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que aquele homem, ele era tão possesso, aquele homem era tão oprimido por Satanás, que muitas pessoas prendiam aquele homem, muitas pessoas acorrentavam aquele homem. E a Bíblia nos diz que muitas das vezes aquelas pessoas prendiam, aquelas pessoas amarravam aquele homem, mas era tanta opressão na vida daquele homem, aquele homem era tão oprimido, e nem isso conseguiu prender aquele homem. Aqueles grilhões, aquelas cadeias não foram suficientes para prender, para aprisionar aquele homem. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite de hoje, que aquele homem andava se ferindo com pedras, ele andava nu, ele andava sem roupa. Então o inimigo estava oprimindo a mente daquele homem, Satanás estava oprimindo a mente daquele homem, daquela cidade. Então a Bíblia nos diz, meus irmãos, que talvez aquela pessoa, a Bíblia não fala, mas muitas mães possam ver essa mensagem. Talvez quando pessoas passavam perto daquele homem, passavam perto da onde aquele homem estava, aquele homem possesso, aquele homem corria atrás daquelas pessoas, aquele homem talvez até feria aquelas pessoas. E a Bíblia nos conta nessa noite que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando chegou naquele lugar, quando chegou naquela terra de Gadara, onde o endemoniado estava, a Bíblia nos conta que aquele homem foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que eu entendo com isso, meus irmãos, aquele homem vivia oprimido, aquele homem vivia possesso, mas quando Jesus chegou naquele lugar, a Bíblia nos conta que quando Jesus pisou em terra firme, aquele homem ele correu até Jesus, creio que ele se sentiu como uma pessoa diferente, que alguém diferente tinha entrado naquela terra. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala, quando Jesus chegou naquele lugar, quando Jesus chegou naquela terra, aquele homem foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor nos diz nessa noite, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos quer falar nessa noite, que aonde Jesus chega, aonde Jesus está, o milagre tem que acontecer. Aonde Jesus está, aonde Jesus pisa, aonde Jesus pisa, o milagre, a libertação tem que acontecer. Então a palavra do Senhor nos diz nessa noite que aquele homem foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, ele chegou diante de Jesus e se prostrou diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que eu entendo com isso, aquele homem, ele botava as pessoas para correrem, ele botava medo nas pessoas. Quando as pessoas viam aquele homem, as pessoas tremiam quando viam aquele homem, aquelas pessoas fazendo as pessoas correrem de medo. Mas aquele homem, quando ele viu Jesus chegando,
chegando. Talvez ele pensou: esse vai ser mais um que eu vou voltar para correr. Mas a palavra do Senhor nos diz: quando ele chegou diante de Jesus, ele se prostrou com a face na terra, ele se prostrou com a face no pó e adorou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aquele homem mesmo possesso, os demônios que estavam naquele homem sabiam quem tinha chegado naquela cidade. Aqueles demônios sabiam diante de quem eles estavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles estavam diante de Jesus, eles estavam diante do Criador de todas as coisas. Então a palavra do Senhor nos diz nesta noite que quando ele se prostrou diante de Jesus, eles disseram para Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjunte por Deus que não me adormente. A palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos fala nesta noite. E Jesus perguntou para ele: qual é o meu nome? Eles responderam: para o seu meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então a palavra do Senhor Jesus nos quer dizer essa noite, quer dizer para mim, quer dizer para você essa noite, aquele homem respondeu a pergunta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: nós somos legiões, porque nós somos muitos. Então Jesus fala para mim, Jesus fala para você: não tema, não tenha medo, não importa se um ou dois, se 10.000, se 100.000 se levantou contra a sua vida, maior e mais forte, mais poderoso é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus que está na sua vida, porque aquele que está no mundo. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, aquele homem, ele rogou a Jesus, ele rogou ao nosso Senhor: não nos mande para fora desta terra, mas nos mande, nos permita que entremos naqueles povos, meus irmãos. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que Jesus permitiu aqueles demônios entrarem naqueles povos. E a palavra do Senhor nos diz que quando aqueles demônios saíram daquele homem, agitando aquele homem, sacudindo aquele homem, talvez aquele homem ficou como morto, porque estava no chão. A palavra do Senhor nos diz que quando aqueles demônios saíram daquele homem, quando aqueles demônios saíram daquela pessoa, eles entraram naqueles povos, naquela manada de povos. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que Jesus, quando permitiu, aqueles demônios entraram naqueles povos. E a Bíblia nos conta que eram 2.000 povos que estavam ali perto da onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava. E a Bíblia nos conta que aqueles demônios, depois que entraram naqueles povos se agitaram, aqueles povos ficaram diferentes. E a Bíblia nos conta que aqueles povos, eles se precipitaram no despenhadeiro, eles caíram no precipício do mar, se afogando e morrendo todos. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que o dono daqueles povos, aquelas pessoas que presenciaram isso, aquelas pessoas que presenciaram o que tinha acontecido, ficaram assustados, ficaram espantados com o que tinha acontecido. Então aquelas pessoas que tinham visto o que tinha acontecido, anunciou em todas aquelas partes o que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito, o que tinha acontecido aquele endemoniado. E a palavra do Senhor diz que muitas pessoas foram de encontro ao Senhor Jesus, foi de encontro àquela pessoa, aquele homem que estava endemoniado, porque a fama de Jesus corria. Quanto mais Jesus pregava, quanto mais Jesus falava para não anunciar o que ele tinha feito, mais as pessoas falavam, mais as pessoas anunciavam a fama de Jesus, o que Jesus tinha feito, o que Jesus tinha operado. E a palavra do Senhor nos diz nesta noite: aquelas pessoas chegaram diante daquele endemoniado, chegaram diante daquele homem que estava possesso e viram que ele estava do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assentado. Um homem que antes vivia no cemitério, um homem que antes vivia entre os sepulcros, nos montes, sem roupa, se machucando, se ferindo com pedras. Aquelas pessoas que antes estavam acostumadas a ver aquele homem ferido, aquele homem possesso, aquele homem sujo. Quando olharam para aquele homem, a Bíblia nos diz que ele estava ao lado do nosso Senhor, ele estava sentado perto de Jesus, vestido limpo e perfeito juízo, quando Jesus, na presença do Senhor, quando a presença do Espírito Santo de Deus repousa sobre o homem, quando a unção que está sobre o Senhor, quando a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na vida do nosso Senhor, quebrou, despedaçou o jugo da opressão daquele homem. A unção do nosso Senhor que está sobre o Senhor Jesus Cristo despedaçou o jugo da opressão na vida daquele homem. Jesus, o nosso Senhor, libertou o jugo da opressão daquele homem,
Jesus libertou aquele homem da ira do inimigo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo libertou aquele homem da opressão de Satanás. Porque quando Jesus, meus irmãos, nessa noite, Jesus fala para mim, Jesus fala para você, não importa a situação qual a pessoa esteja, aparentemente desesperadora, aparentemente não tem mais esperança, não tem mais certeza de salvação, mas Jesus pega as causas impossíveis. Deus não opera no possível, Ele opera naquilo que é impossível para que o seu nome seja glorificado. Então, quando a unção do nosso Senhor chega na vida de uma pessoa, quando a unção do nosso Senhor Espírito Santo chega na vida de uma pessoa que realmente quer ser liberto, que realmente quer ser transformado e mudado, ser feito uma nova pessoa, ser feito uma nova criatura, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entra naquela vida e transforma, despedaça o jugo da opressão, despedaça o jugo da enfermidade. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite que quando Jesus libertou aquele homem, Jesus subiu naquele barco, Jesus ia embora com seus discípulos para outra margem do mar. Aquele homem chegou diante de Jesus, o ex-endemoniado chegou diante de Jesus e rogou a Jesus e pediu a Jesus para que ele seguisse. Senhor, me deixa te seguir, me deixa onde o Senhor estiver, me deixa teu dado bem. A Bíblia nos conta que Jesus não permitiu, que aquele homem seguisse a ele. Jesus não permitiu que aquele homem subisse no barco com ele, mas Jesus deu-lhe uma ordem: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas o meu Senhor, o meu Deus fez por ti e pela tua vida. Então a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos fala nesta noite: este homem foi para a sua casa, este homem foi para os seus parentes e anunciou. Talvez eles se chegaram, talvez aquele homem saiu, talvez ele estava há muito tempo, talvez aquele homem estava há muitos anos oprimido, talvez aquele homem estava há muitos anos fora da sua casa. A Bíblia não fala se ele tinha esposa ou filhos, mas dá para a gente perceber e meditar. Talvez ele chegou na sua casa, talvez ele chegou na sua, ele saiu um homem oprimido, ele saiu um homem cheio de demônio, mas a palavra do Senhor nos diz, quando ele foi para a sua casa, ele anunciou com grandes coisas, o nosso Deus fez pela vida dele. Talvez aquelas pessoas se espantaram, talvez a sua mulher, seus filhos se espantaram. Então Jesus fala para mim, Jesus fala para você: não fica triste, não fica de cabeça baixa. Se você foi envergonhado no seu trabalho, se você foi envergonhado na sua na escola, na faculdade, no colégio, você estuda, Jesus fala para mim, Jesus fala para você: no lugar da tua honra, no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Se você saiu envergonhado, se você saiu de cabeça baixa, pode ter certeza que Jesus vai te honrar, que Jesus vai te exaltar, que Jesus vai te fazer voar. E aquelas pessoas que antes olhavam para você e não deram nada, talvez assim como olharam para aquele homem e não deram nada, não tinha certeza que aquele homem ia ser mudado. Jesus fala para mim, Jesus fala para você nessa noite: Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar, Ele vai abençoar a sua vida. Aquelas pessoas que talvez olharam para você, aquelas pessoas que olharam para você e disseram que não tem nada de Deus, não tem esperança. Talvez pessoas veem você de cabeça baixa, veem você triste, mas só Deus sabe, só você e Deus sabe o que você tem passado, talvez você tenha enfrentado. Mas Jesus fala para você: no momento certo, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Aquelas pessoas que antes olharam para você com um olhar de desprezo, olhavam para você com um olhar de desprezo, vão reconhecer que Deus é Deus na sua vida, que Deus honra, que Deus exalta aquele que é oprimido, aquele que é humilhado. Deus honra e exalta aquele que espera com confiança no Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, como eu disse antes, o ministério do nosso Senhor Jesus, Ele não para. Quando Jesus não está pregando a palavra, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está salvando a alma, Ele está enchendo o coração de alegria. Jesus fala para você nessa noite: não importa qual a situação pareça desesperadora, Jesus tem poder e autoridade para pegar aquela vida mais angustiada, aquela vida mais oprimida, aquela pessoa mais escravizada por Satanás, e colocar no lugar de honra. Aquela pessoa que antes vivia no cemitério, aquela pessoa que as pessoas viam ele no cemitério,
sem roupa, se ferindo com pedras, mas quando ele olhou para aquelas pessoas olharam para ele, um homem que vivia no cemitério, mas quando olhou para aquela pessoa, mas quando aquelas pessoas olharam para aquele homem, ele estava ao lado de Jesus. O homem que vivia no cemitério hoje está ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor nos diz essa noite que Jesus após curar esse homem. Então a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, nessa primeira mensagem, nessa primeira parte dessa pregação, nesse capítulo 5 de Marcos, que é a unção que está sobre o nosso Senhor, a unção que está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, despedaçou o jugo da opressão daquele homem. O inimigo oprimia aquele homem, o inimigo oprimia a felicidade, prendia a felicidade daquele homem, prendia a mente daquele homem. Mas quando a unção do nosso Senhor, quando a unção do nosso Deus desceu sobre a vida daquele homem, o jugo que estava sobre ele, o jugo da opressão, o jugo da escravidão que estava sobre aquele homem, foi despedaçado, ele foi liberto do seu jugo, ele foi liberto da sua opressão, e foi feito um novo homem, um novo vaso ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o nosso Senhor, após curar e libertar aquele homem, ele subiu no barco com os seus discípulos e foi até outra margem. A Bíblia nos conta nesta noite que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após ele curar aquele homem, após restituir a vida daquele homem, a sanidade daquele homem, restituir a saúde daquele homem, a saúde física, a saúde espiritual, a Bíblia nos conta nesta noite que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi para outra margem do mar, e a Bíblia nos conta, a Bíblia nos relata, ele foi de encontro a outra margem do rio, e a palavra do Senhor nos diz nesta noite que grande multidão sabia que Jesus estava vindo de encontro a outra margem do mar. A palavra do Senhor nos diz nesta noite que quando Jesus chegou até outra margem do mar, após ter saído daquela cidade de Gadara, a Bíblia nos conta nesta noite que quando Jesus ia se aproximando do outro lado do mar, uma grande multidão de pessoas estavam esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a mensagem, como eu disse anteriormente, a fama de Jesus corria por todos os lados, a fama de Jesus corria por todas aquelas terras. Pessoas sabiam que Jesus curava, não viu a face dele ainda, mas sabiam que o nome de Jesus curava, sabiam que o nome de Jesus libertava, o nome de Jesus sarava, o nome de Jesus libertava de todo mal e enfermidade, o nome de Jesus expulsava todo demônio. E a Bíblia nos conta nessa noite que aquelas pessoas não estavam sabendo que Jesus chegou, o dia que Jesus estava chegando. A Bíblia nos conta que uma grande multidão de pessoas se reuniu para receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para serem tocadas por Ele, para serem libertas por Ele. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que no meio daquelas pessoas, no meio daquela multidão, a Bíblia destaca o homem, a qual a palavra nos diz por nome de Jairo. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite, e no meio daquela multidão, a Bíblia nos fala sobre o homem, a qual se chama Jairo, que foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz nessa noite que ele foi de encontro ao nosso Senhor e se prostrou diante de Jesus e rogou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha filha. Eu vim de encontro ao Senhor nessa noite, mas eu vim de encontro ao Senhor nesse dia, porque eu vim de encontro ao Senhor, porque eu deixei na minha casa a minha filha que está enferma, a minha filha que está doente, a minha filha que está quase à morte, mas eu vim de encontro ao Senhor pedir ao Senhor para que o Senhor visitasse a minha casa, para que o Senhor esse de encontro a minha casa, para que o Senhor esse de encontro a minha família, para que o Senhor curasse, libertasse a minha filha, porque ela está enferma. A Bíblia não fala agora a enfermidade aquela menina tinha. A palavra do Senhor nos diz que ela tinha 12 anos de idade, mas estava enferma, mas estava doente. A Bíblia nos diz que aquele homem chegou diante do Senhor e rogou pela sua filha.
filha, rogou por aquela menina: Senhor, tem misericórdia, a minha filha está enferma, a minha filha está quase à morte. Eu cheguei diante do Senhor, mas eu não sei como ela está agora. Então eu rogo ao Senhor, visita a minha casa hoje, cura a minha filha, liberta a minha filha. E a Bíblia nos conta nessa mensagem, a Bíblia nos fala nessa noite de hoje que o nosso Senhor animou aquele homem. A Bíblia nos conta que o nosso Senhor foi de encontro até a casa daquele homem. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi de encontro àquele homem, foi de encontro a Jairo, e animou Jairo. E a palavra do Senhor nos diz que Jairo seguiu, que Jairo mostrou o caminho para o nosso Senhor. Talvez ele falou para o Senhor assim: Senhor, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar onde é a minha casa, não deixa de ir. Eu peço, tem misericórdia de mim, salva a minha casa, salva a minha família. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite de hoje que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi de encontro à casa de Jairo. E a Bíblia nos conta que grande multidão estava ao redor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez pessoas querendo tocar em Jesus, talvez pessoas querendo ser tocadas pelo nosso Senhor, porque sabia quando tocava o nosso Senhor, porque sabia quando Jesus tocava, ou era tocado, era liberto, era sarado, era purificado de toda doença e enfermidade que tivesse. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite de hoje que quando Jesus estava indo de caminho até a casa daquele homem, após estar até a casa daquele principal da sinagoga, por nome de Jairo, a palavra do Senhor nos conta nessa noite que perto dali, onde Jesus estava passando, a Bíblia nos conta nessa noite que havia uma mulher. A Bíblia não conta qual era o seu nome, mas havia uma mulher a qual estava há 12 anos com a enfermidade em seu corpo, a qual havia 12 anos, a qual estava com fluxo de sangue. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite que ela era uma mulher muito rica, era uma mulher que tinha muitas propriedades, era uma mulher muito rica, tinha muito dinheiro. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite que aquela mulher desperdiçou, aquela mulher foi de encontro a vários médicos, aquela mulher buscou vários médicos, aquela mulher buscou a medicina, buscou a cura na medicina, buscou a cura nos médicos, mas a palavra do Senhor nos diz nessa noite que nenhum deles foi capaz de solucionar o problema. E nenhum deles foi capaz de responder a pergunta daquela mulher. Talvez ela chegava diante de muitos médicos e falava assim: doutor, qual é o meu problema? Qual é a enfermidade que eu tenho? E muita palavra do Senhor nos diz que quando ela procurava a solução dos médicos, a Bíblia nos conta que ela desperdiçou a sua riqueza, ela desperdiçou todo o dinheiro que possuía, mas não teve solução para o seu problema, mas não teve solução para a sua enfermidade. E a Bíblia nos diz: quanto mais ela procurava a solução dos médicos, mais a sua situação piorava, mais a sua enfermidade se agravava. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que ela estava indo de mal a pior por causa da sua enfermidade. A Bíblia não fala, mas talvez tinha pessoas que talvez se aproximaram, talvez se aproveitaram da situação daquela mulher, porque sabia que ela era uma mulher rica, talvez sabia que aquela mulher tinha muitas propriedades, talvez aparecia muitos médicos oportunistas a qual se aproveitavam da situação desesperadora daquela mulher para arrancar dinheiro da vida dela. Então o Senhor Jesus fala para mim, Jesus fala para você. Talvez tem pessoas, quando você está num momento de prova, talvez tem pessoas, quando você está na prova, quando você está passando por um momento difícil, talvez tem pessoas, ao invés de te motivar, talvez tem pessoas que te colocam para baixo, talvez tem pessoas que chegam, talvez não chegam diretamente, mas fala pelas suas costas. Ele não vai conseguir, ele não vai chegar onde ele quer, ele não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Mas Jesus fala para mim, Jesus fala para você, a partir do momento que aquela mulher, ela levantou os seus olhos, porque a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite de hoje. A Bíblia nos diz nessa noite de hoje, aquela mulher, quando ela estava procurando a solução para o seu problema, nas mãos dos médicos deste mundo, ela estava piorando a situação. Então a palavra do Senhor nos diz nessa noite, que quando aquela mulher, ela ouviu falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia nos conta que meio à sua situação desesperadora, ela ouviu falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta.
transforma e leva o homem para o céu. Jesus fala para mim, Jesus fala para você essa noite. Eu não sei a luta, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a enfermidade, se você está passando a enfermidade, mas assim como aquela mulher em meio à sua situação desesperadora, assim como aquela mulher em sua situação de desespero, ela ouviu falar do nome de Jesus. Jesus fala para mim, Jesus fala para você. Vamos olhar menos para a luta, vamos olhar menos para as provações, para as perseguições, vamos olhar somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em meio à luta, em meio à provação, em meio às perseguições, como aquela mulher em meio à sua dificuldade, em meio à sua luta, à sua enfermidade, ela ouviu falar do nome de Jesus. Jesus fala para você essa noite, em meio à luta, à provação, escuta a voz do Senhor, escuta a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquieta seu coração, aquieta sua alma. Talvez se tenha alguém ansioso aqui nessa noite, Jesus fala para você nessa noite, aquieta seu coração, aquieta seus pensamentos. Jesus fala para você nessa noite, assim como aquele mar. A Bíblia nos fala que quando Jesus estava no barco com seus discípulos, o mar se revoltou, o mar estava furioso, o mar estava violento, mas a partir do momento que aquele mar ouviu a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele mar se acalmou, aquele mar se aquietou, assim como aquele mar se aquietou com a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fala para mim, Jesus fala para você nessa noite, aquieta seu coração, ouça a voz do Senhor. Não dá ouvido à luta, não dá ouvido à perseguição, à afronta, à humilhação, mas olha somente para Ele, escuta a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta nessa noite, em meio à sua situação desesperadora, aquela mulher ouviu falar, aquela mulher ouviu falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a palavra nos diz que ela se levantou da onde ela estava e foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas tinha uma barreira, mas tinha um impedimento que impedia aquela mulher de se aproximar mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual era aquela multidão que estava ao redor do nosso Senhor. Ela queria se aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas havia um impedimento, havia uma muralha, havia uma barreira, a qual é aquela multidão, a qual é aquelas pessoas que estavam ao redor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção nessa mensagem, é que ela foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não foi de encontro simplesmente por ir, mas a palavra do Senhor nos diz nessa noite de hoje, que quando ela estava indo de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela pensava consigo mesma, ela pensava em sua mente, ela pensava em seu coração: eu não preciso falar com Ele, eu não preciso conversar com Ele, eu só quero tocar nas suas vestes, eu só quero tocar nas suas vestes, tocar na sua roupa. Eu sei que eu vou ser curada, eu sei que eu vou ser liberta do meu mal. Então Jesus fala para mim, Jesus fala para você essa noite: não vamos servir ao Senhor Jesus Cristo, não vamos servir ao Senhor simplesmente por servir, não vamos vir à casa do Senhor simplesmente por vir, mas vamos servir ao Senhor, vamos vir à casa do nosso Deus com um propósito. Assim como aquela mulher foi de encontro ao Senhor, não simplesmente por ir, mas ela foi com um propósito no seu coração: eu vou até Ele para ser curada, eu não preciso falar com Ele, eu não preciso conversar com Ele, mas eu só quero tocar na sua roupa, eu só quero tocar na vestimenta, eu sei que eu vou ser curada ao poder, ao toque do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus fala para nós essa noite de hoje: não vamos servir ao Senhor simplesmente por servir, vamos servir ao Senhor com propósito. Temos que vir com propósito à casa do nosso Senhor. Ela foi com propósito até Jesus, ela foi com propósito no seu coração. Jesus fala para você essa noite: tenha um propósito no seu coração. Se você tiver fé, esse propósito vai se concretizar, o seu propósito vai se realizar na sua vida. Nós vamos servir ao nosso Senhor, nós vamos servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com propósito no nosso coração. Vamos servir ao Senhor com propósito de ser fiel ao nosso Deus, vamos servir ao Senhor com propósito de ser fiel e verdadeiro diante do Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro, e mesmo que às vezes sejamos infiéis com o Senhor, Ele continua sendo fiel. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz esta noite, a palavra
do Senhor nos diz, meus irmãos, que quando aquela mulher foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que havia um grande impedimento, a qual era aquela multidão. Ela queria se aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas havia um impedimento, havia uma barreira, havia uma multidão para ela passar, havia uma muralha para ela derrubar. Mas se ela quisesse chegar diante do nosso Senhor, se ela quisesse chegar diante de Jesus, se ela quisesse alcançar o seu objetivo, se ela quisesse alcançar o seu propósito, tinha uma barreira para ela passar, tinha uma muralha para ela derribar. Então Jesus fala para mim e fala para você nessa noite: se você quer ter uma intimidade maior com o Senhor, se você quer mais intimidade, mais poder, mais autoridade, talvez você pense, meus irmãos, talvez você pense que não é o suficiente, você quer mais na presença do Senhor, você quer mais na presença do nosso Deus, talvez você pense, eu quero mais intimidade, eu quero mais comunhão com o nosso Senhor, eu quero conhecer mais o Deus único e verdadeiro, eu quero sentir mais a presença poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fala para mim, Jesus fala para você: sempre vai ter impedimento, sempre vai ter uma muralha para você passar, assim como aquela mulher que queria chegar diante de Jesus, aquela mulher que queria chegar diante do nosso Senhor, mas tinha uma muralha, tinha um impedimento para ela passar. Então a palavra nos fala nessa noite: se vamos querer ser fiel ao Senhor, pode ter a certeza que vamos passar luta, vamos passar perseguições, mas eu venho falar para você nessa noite: não tenha uma perseguição, porque assim como o nosso Deus, talvez ele pediu a ele deu permissão para que aquele povo, para que o povo do Egito, para que o faraó, seu exército, perseguisse o povo de Deus naquele deserto. Deus permitiu a perseguição daquele povo, Deus pediu permissão, deu a permissão para aquele exército seguir o teu povo que estava no deserto, mas Deus não permitiu que alcançasse. Deus permitiu a perseguição, mas não permitiu o alcance naquelas vidas. Deus permitiu a perseguição, mas não permitiu que Faraó e seu exército pegasse o seu povo. Mas Jesus fala para mim, Jesus fala para você: se você quer ter uma nova intimidade, uma nova comunhão, se você quer ser fiel ao nosso Senhor, pode ter certeza, as perseguições vão vir, mas não desanime, não escureça. Jesus não vai permitir, porque quem te guarda é maior, quem te livra é maior, aquele que protege não guarda, aquele que te protege não dorme, aquele que te protege não cochila. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite de hoje: aquela mulher, ela foi de encontro ao nosso Senhor, aquela mulher estava sangrando, aquela mulher estava doente, aquela mulher estava enferma, mas mesmo sangrando, mesmo ferida, mesmo sentindo muita dor, ela foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fala para mim, Jesus fala para você: talvez a gente está vindo da igreja, nós sabemos como somos ouvintes da igreja, a gente vem da igreja, mas só Deus sabe como está a nossa vida diante do Senhor. Assim como aquela mulher foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo sangrando, mesmo sentindo muita dor, mesmo sentindo muita enfermidade, mas ela foi de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fala para mim, Jesus fala para você: vem sangrando mesmo, assim você talvez não está sangrando como aquela mulher estava literalmente sangrando, mas espiritualmente vem sangrando mesmo, vem machucado, vem ferido, vem arrastando, assim como aquela mulher estava ferida, assim como aquela mulher estava enferma, sangrando. Jesus fala para mim, Jesus fala para você: vamos vir sangrando, vamos servir ao Senhor sangrando, machucado mesmo, mas não vamos sair da presença do Senhor, não vamos desistir do nosso propósito. E a palavra nos diz que Jesus chegou diante, que após aquela mulher tocar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz esta noite que a virtude, que o poder, que a autoridade que está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo saiu dele e curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue. E a partir do momento ela sentiu, a partir do momento que ela tocou no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela sentiu alívio no seu corpo, ela sentiu aquele enxuto da enfermidade, saiu sobre a vida dela. E a palavra do Senhor nos diz nesta noite
aquela mulher quando tocou nas vestes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela sentiu libertação, ela sentiu renovo na sua vida. E a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para os seus discípulos, Jesus olhou ao redor daquela multidão e perguntou a todos: quem é que me tocou? Quem me tocou no meio dessa multidão? E os seus discípulos olharam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e disseram para ele: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, o Senhor ainda pergunta quem me tocou. Mas Jesus sabia que não era um empurrão, Jesus sabia que não era um esbarrão que ele levou, mas era um toque diferente, era um toque da perseverança, era um toque de propósito que aquela mulher tinha. Então Jesus olhou para trás e viu aquela mulher tremendo, com medo. Então Jesus olhou para aquela mulher contou para o nosso Senhor o seu problema, contou o motivo que ela tinha tocado nas vestes dele. Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica curado do seu mal. Então Jesus nos diz nessa noite: a unção que liberta, a unção que despedaça o jugo, a unção que está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao pegar a unção, libertou aquele homem da sua opressão, libertou aquele homem do jugo da opressão. E a unção que está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo libertou, despedaçou o jugo da enfermidade daquela mulher. E a palavra do Senhor nos diz, para finalizar a mensagem, a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava conversando com aquela mulher, a Bíblia nos conta que após a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter libertado, ter despedaçado a enfermidade, o jugo da enfermidade daquela mulher, a palavra do Senhor nos conta nessa noite, aquela mulher, quando estava com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto estava conversando com aquela mulher, a Bíblia nos conta que um da casa de Jairo chegou diante de Jairo e disse: Jairo, porque você atormenta o mestre, porque você ainda incomoda e enfada o mestre, a tua filha já está morta, a sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre, não deixa mais o Senhor Jesus perder tempo, porque a sua filha já morreu. E a palavra do Senhor nos diz, nessa noite, que Jesus, ao ouvir essa notícia, talvez aquele homem, talvez não possivelmente, ele ficou triste, ele ficou angustiado, talvez ele chegou diante, ele virou para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e disse: mestre, me desculpa, me perdoa, eu fiz o Senhor perder tempo até aqui, caminhando até aqui, a minha filha já está morta, a minha filha já faleceu, não tem mais jeito, não tem mais solução. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa noite que Jesus, ao ouvir aquela notícia que Jairo recebeu, ele encorajou aquele homem, ele encorajou Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Jesus fala para mim, como disse para Jairo, Jesus fala para você nessa noite: não temas, crê somente, não temas, crê somente, Ele é contigo, Jesus é na tua vida. Talvez você ora, talvez você busque, não está vendo resposta, talvez com os teus olhos naturais você não está vendo nada acontecer, mas até no silêncio Deus trabalha, Deus opera pela sua vida, Deus opera na sua oração, Deus opera. Jesus fala para mim, Jesus fala para você nessa noite: não temas, crê somente, não temas, crê somente, que Ele vai fazer um milagre. Então depois dessa palavra, para encorajar aquele homem, depois dessa palavra, para encorajar Jairo, a palavra do Senhor nos diz que o nosso Senhor finalmente chegou até a casa daquele homem. E a palavra do Senhor nos diz nessa noite que Jesus chegou até a casa daquele homem, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou até a casa daquele homem e viu grande multidão que estava naquela casa, estavam chorando, estavam pranteando, estavam chorando a morte, o falecimento daquela menina. Então a palavra do Senhor diz que Jesus não permitiu mais ninguém entrar dentro daquela casa, a não ser alguns dos seus discípulos e o pai e a mãe daquela criança. E a Bíblia nos conta que Jesus falou para aquelas pessoas: por que vocês choram, por que vocês se entristecem? A criança sabe que não está morta, mas apenas está dormindo. Então aquelas pessoas viram o nosso Senhor, aquelas pessoas zombaram de Jesus, talvez aquelas pessoas falaram para o nosso Senhor: você acha que não conhecemos a morte quando a vemos? Mas Jesus fala para mim, Jesus fala para você: aquelas pessoas conhecem a morte, mas Jesus conhece a vida. Ele é a vida, Ele é a fonte da vida eterna e joga para a vida eterna. Então aquelas pessoas olharam para o nosso Senhor e zombaram dele após aquela palavra.
mim, Jesus fala para você. Talvez você abre a boca e fala, você tem promessa, você não tem promessa do nosso Senhor Deus, não tem promessa, tem sonhos, eu tenho objetivos para alcançar. Talvez pessoas zombam dos seus sonhos, zombam dos seus objetivos, zombam dos seus propósitos, mas Jesus fala para você essa noite. Ele é a fonte da vida eterna, Ele vai realizar os seus sonhos, os seus projetos. Não permita que a zombaria pare a sua caminhada, não permita que a zombaria, aquelas pessoas que talvez riem de você por algo que você falou. Eu tenho sonhos, objetivos, eu tenho propósito na presença do Senhor. Não se intimida, não abaixe a cabeça. Deus vai te honrar, Deus vai exaltar a sua vida. Então a palavra do Senhor nos diz essa noite. A palavra do Senhor nos diz essa noite que Jesus deu ordem para que todos se retirassem daquela casa e ficassem só apenas 3 dos seus discípulos e o pai e a mãe daquela criança. E a Bíblia nos diz que Jesus perguntou aonde estava a menina, aonde vocês tinham colocado o corpo daquela criança. Então os pais aquelas pessoas mostraram para o nosso Senhor aonde eles tinham colocado aquela menina. Então a palavra do Senhor nos diz essa noite que o nosso Senhor foi de encontro àquele cômodo que estava aquela jovem, e a Bíblia nos conta que o nosso Senhor chegou diante daquela criança. Então Jesus se aproximou, se prostrou ao lado daquela criança. Jesus pegou na Bíblia, nos diz que Jesus pegou na mão daquela criança, Jesus segurou firme na mão daquela criança e disse: Talita cumi. Traduzido significa, a palavra nos diz que significa menina, a ti te digo, levanta-te. E a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz nessa noite que aquela menina, após essa palavra de ordem, após essa autoridade, essa palavra de autoridade, aquela menina se levantou, aquela menina ressuscitou, aquela menina se levantou sobre os seus pés. Então é mais uma vez a unção está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unção que está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou aquela criança, a filha de Jairo. A unção que está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quebrou o jugo, despedaçou o jugo da morte, despedaçou o jugo da enfermidade. A unção que está sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo despedaçou o jugo da opressão, da enfermidade, da morte. Então a palavra do Senhor diz que Jesus deu ordem para não anunciar o que tinha acontecido, para não anunciar o que tinha feito acontecido, e pedindo para que desse alimento para aquela criança. Então Jesus fala para mim, Jesus fala para você essa noite, a unção que está sobre o nosso Senhor, o poder e a autoridade que está nas mãos do Senhor, vai despedaçar a lança, vai despedaçar o jugo do pecado, o jugo da enfermidade, da opressão. Jesus fala para mim nessa noite, Jesus fala para você, Ele quer derramar essa unção sobre a sua vida, Ele quer derramar esse mesmo poder, essa autoridade, para que através da tua vida Jesus venha curar, para que através da sua vida Jesus venha libertar, venha salvar, venha operar milagres e maravilhas nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Jesus fala para mim, Jesus fala para você essa noite, a unção que está sobre o nosso Senhor. Ele quer te dar poder e autoridade, para que através da sua vida almas venham se render aos pés do nosso Senhor. Através da sua vida almas venham se render aos pés do nosso Senhor. Ele quer derramar a unção sobre a sua vida, Ele quer derramar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que através do teu intermédio Jesus venha despedaçar o jugo do pecado, despedaçar o jugo da iniquidade, da enfermidade, da opressão, e garantir a vitória à sua vida e às almas. Amém? E essas foram as palavras que o Senhor me deu.